Foi. Foi. Bem, boa noite a todos e todas. Estamos de volta aí com o Journal Club dos Alunos aí, primeira reunião de 2021. Hoje quem vai apresentar para a gente vai ser o aluno Carlos Henrique, para quem não conhece o Oli, né? O Oli fez graduação na UERJ, foi meu amigo de graduação, fiz o mestrado no IFT em São Paulo e agora está em Carleton, na Universidade de Carleton, no Canadá. Vou pedir para vocês mutarem aí o microfone, vocês, por favor. E, Wally, você tem 50 minutos, né? Bom. Então, por volta de uns 40 minutos e 40, a gente fica de sessão depois. Yeah. Então, muito obrigado pelo convite de apresentar aqui. Hoje eu vou falar sobre esse artigo que a gente colocou há pouco tempo no Archive, que é Probing Dark Sector CP Violation with Electric Dipole Moments. Esse trabalho é bem interessante porque ele liga diferentes áreas de altas energias e teoria quântica de campos. A gente estava tentando entender nele o quão restrito os resultados experimentais do momento de dipolo elétrico do elétron para medir violação de CP a violação de CP além do modelo padrão. Então vamos começar pelo sumário da apresentação. Na primeira parte dessa apresentação, eu vou tentar motivar o porquê a gente precisa de violação de CP, além do modelo padrão, porque a gente sabe que no modelo padrão tem uma violação de CP da matriz CKM, mas eu vou mostrar que ela não é suficiente para descrever todos os fenômenos no universo, em específico a simetria entre matéria e antimatéria no universo. Depois disso, vendo que a gente precisa adicionar violação de CP, eu vou introduzir como essa violação de CP pode ser usada para gerar tal assimetria no universo primordial. E aí que entra o ponto-chave desse artigo. Quando a gente entende a receita básica para usar esse mecanismo que se chama bariogênese para gerar essa assimetria no universo primordial, a gente percebe que ela é muito restrita pelas medidas de momento de dipolo elétrico do elétron, porque essas medidas são muito precisas, são na casa de 10 a menos 30. E isso era um problema até então, porque a gente começa a ter uma tensão entre ter um mecanismo que descreve física nova, mas ao mesmo tempo o espaço de parâmetro dele estava cada vez mais ficando restrito. Até que um cenário novo foi introduzido alguns anos atrás, em que você ainda consegue gerar essa simetria no universo primordial, mas a contribuição para o momento de dipolo elétrico é bem mais suprimida. Então, o foco desse trabalho era responder o quão suprimido é essa contribuição desse novo mecanismo de assimetria do universo primordial de bariogênese eletrofraca. Então, vamos começar pela motivação. A gente sabe que a gente vive num universo que é dominado por matéria. Mas, quando a gente tenta descrever o modelo padrão, a gente percebe que não tem nenhuma razão para essa simetria acontecer. Claro que dá para pensar no caso que a simetria é uma condição de contorno do universo. Então, a gente já começa com essa simetria e fica por isso mesmo. Mas não é muito natural você pensar assim. Seria muito mais interessante se a gente conseguisse gerar essa simetria de maneira dinâmica. Então, para gerar essa simetria de maneira dinâmica, a gente precisa gerar mecanismos que façam isso acontecer. E isso é possível através do mecanismo de bariogênese se você tiver, numa teoria, violação de CP, violação de número bariônico e está fora do equilíbrio no universo primordial. O que é interessante é que a gente tem essas três coisas no modelo padrão. O número bariônico não é conservado por contribuições não perturbativas. A gente tem violação de CP na matriz CKM e a gente consegue gerar uma condição de estar fora do equilíbrio no universo primordial. A parte triste é quando a gente faz a conta para o modelo padrão e a gente percebe que isso não é suficiente para descrever nosso universo. Isso acontece porque a gente tem violação de CP no modelo padrão, e se você olha a lagrangiana, ela é maximal, então a matriz AKM tem uma fase de violação de CP máxima, só que a gente precisa das 3 gerações para isso atuar em algum processo físico. Porque se você só tem 2 quarks, 2 famílias de quarks, você não tem uma fase física. E isso gera
que as contribuições físicas para processos que têm violação de CP sejam muito mais suprimidos. E, nesse caso, a contribuição para a bariogênese também fica mais suprimida. Então, basicamente, a gente sabe que a gente consegue gerar essa simetria no universo primordial, só que a gente precisa de mais violação de CP. Como é que a gente adiciona mais violação de CP? Adicionando física nova que viola CP. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente tem experimentos que conseguem medir com certa precisão violação de CP em diferentes lugares. Então a gente tem que tomar cuidado com os observáveis, como, por exemplo, o momento de dipolo elétrico do elétron. Eu vou tentar descrever rapidamente qual é a receita de bolo normal para se fazer bariogênese eletrofraca numa teoria de adicionando partículas novas. E depois a gente vai introduzir o modelo novo, mostrando a diferença de quão sensível é para o momento de dipolo elétrico do elétron. Normalmente, você precisa adicionar partículas novas para violar CP. Então, o jeito que se é feito na literatura para gerar uma assimetria no universo primordial é você adiciona férmions novos perto da escala eletrofraca. Você tem violação de CP nessas interações que são convertidas em uma simetria nos férmions. E essa simetria quiral nos férmions é, então, convertida através de processos não perturbativos para uma simetria em número bariônico. Então, a gente consegue ter esse processo de transformar uma violação de CP em ter mais bário do que antibário. Nesse cenário, normalmente, quando você tenta escrever alguma teoria que cai nessa categoria, você consegue gerar contribuições para o momento de dipolo elétrico, que eles aparecem através desses dois operadores. Então, você escreve sua teoria, você pode calcular a contribuição para esses dois operadores, você percebe que essa contribuição é não zero, e esses dois operadores contribuem diretamente para o momento de dipolo elétrico a um loop também. E é possível estimar qual é a contribuição vinda de tal modelo. Então, isso é só uma estimativa baseada em análise dimensional, mas dá para ter uma noção boa de quão restrito vai ser esse tipo de modelo. E esse seria a contribuição para o momento de dipolo elétrico, seria 10 a menos 27. As medidas atuais são 10 a menos 29 em unidades de centímetro. Então, isso já faz uma fase de violação de CP ser pequena. E isso é um problema, porque se a gente estava falando no início que a gente precisa de mais violação de CP, e a gente começa a ter uma restrição dessa violação de CP ser pequena, talvez esse tipo de modelo não seja o que descreve o nosso universo. Então, a gente pode simplesmente ignorar essa história toda que a gente estava contando ou tentar modificar um pouco em altas energias o que a gente estava querendo fazer. Claro que a gente vai tentar modificar, porque a gente não vai jogar esse modelo pelo ralo. Então, como é que a gente faz isso? Em vez da gente introduzir os férmions perto da escala eletrofraca, a gente vai jogar eles lá para cima. Então, a gente joga eles para uma escala mais alta. Eles são singletos do modelo padrão, então eles não têm nenhuma carga em SO3, S2 e S1 e 1. E neles você tem violação de CP. Nesse tipo de modelo que a gente vai adicionar, além do setor de férmions que a gente bota lá na escala UV, também vai ter um outro mediador. Além da mediação dada pelo HIT, vai ter um vetor novo que a gente chama de Z'. Ele vai se comportar como o bóson Z, só que ele não vai ter nenhuma componente com os fótons e nem com o Z, então ele não vai se misturar com o modelo padrão. Ele vai ser só um bóson vetorial que conecta com esse setor novo e conecta com o modelo padrão. A graça agora disso é que se você tenta construir a contribuição para o momento de dipolo elétrico nesse caso, você percebe que você não consegue construir os operadores que você tinha antes, porque as partículas que você introduzia em bariogênese normal eram partículas que eram carregadas em relação ao modelo padrão. Então, você conseguia gerar esses operadores FF dual e FZ dual, e Z dual. Nesse caso, a gente só consegue gerar o operador A1 loop que mistura o Higgs com essa partícula nova, Z'.
E como o Z' interagem com os elétrons, ele vai conseguir contribuir para o momento de dipolo elétrico, mas em loops adicionais. Então, você gera esse operador a um loop, e esse operador só consegue contribuir para o momento de dipolo elétrico a 2 loops adicionais. Então, você está conseguindo fazer uma supressão de 3 loops no final, em comparação ao caso de um loop dos modelos anteriores. E isso permite que você tenha uma fase de violação de CP muito mais alta e gerar bariogênese do maneira correta e gerar simetria no inverso primordial. Com isso, a gente reconciliou a tensão que a gente tinha. Então, a gente consegue ter um modelo de bariogênese que funciona e que não é restrito pelo momento de dipolo elétrico. Por outro, a gente precisa saber o quão não restrito é. Então, a gente precisa saber efetivamente qual é o espaço-parâmetro desse modelo e qual é o prospecto para o futuro. Então, é isso que a gente fez nesse trabalho e basicamente, a lagrangiana que importa nesse caso é essa lagrangiana 4. Então, a gente tem o bóson Z' adicional com a massa dele, que é um parâmetro livre. A gente tem G', que é o acoplamento com os elétrons. E a gente tem esse operador efetivo que a gente parametrizou como 1 sobre lambda ao quadrado. Esse seria o acoplamento, o operador efetivo que a gente está querendo restringir, esse lambda, que lá dentro que está a violação de CP. A contribuição dada aquela lagrangiana para o momento de dipolo elétrico acontece a 2 loops, como eu tinha falado antes, e acontece através desses 6 diagramas. Então, efetivamente, a gente teria que calcular esses 6 diagramas. Mas como a gente só quer uma estimativa de quão restrito é, a gente só precisa saber a contribuição mais importante. Porque a gente não vai se preocupar com contribuições que são proporcionais à massa do elétron ao cubo ou ao quadrado, por exemplo. A gente quer o valor principal. Como esses diagramas são divergentes, a gente sabe que o valor principal deles vai ser a contribuição mais divergente dele. Então, vai ser a contribuição de log ao quadrado. Isso muda a perspectiva de como a gente pode fazer essa conta. Então, a gente pode, brute force, fazer a conta na mão e calcular esses 6 diagramas. A gente fez isso no paper, no apêndice. Mas como a gente quer a parte mais divergente, a gente pode usar um mecanismo muito mais inteligente, porque a gente pode perceber que, efetivamente, quando a gente está pegando a parte mais divergente, a gente está fazendo uma sequência de contas a um loop. Então, a gente pode, em vez de tentar fazer essa conta direto, a gente só precisa achar a matriz de dimensão anômala, que mistura os operadores que a gente tinha antes. Então, a gente mistura o operador que a gente quer, que é o H, Z' dual, mistura um operador que interage com Higgs e mistura o operador do momento de dipolo elétrico do fóton e do Z'. Esses 4 operadores são os que a gente precisa para construir essa matriz de dimensão anômala. Com essa matriz, a gente consegue usar o grupo de renormalização para efetivamente escrever os coeficientes de um operador em termos dos outros. E, no final, efetivamente, é a mesma coisa que fazer essa conta, fazer um loop primeiro, pega a contribuição mais divergente, faz o outro loop, pega a contribuição mais divergente. Então, a gente calculou no nosso trabalho essa matriz de dimensão anômala e a gente pode usar diretamente ela. Você percebe aqui que o grupo de renormalização faz com que esses coeficientes se relacionem, como a gente era esperado. A gente usa a condição de contorno que, na teoria em altas energias, só tem contribuição para o primeiro operador, que seria o operador que mistura o Higgs com o Z'. A gente vai mostrar depois, no final, como criar isso, como gerar esse operador numa teoria concreta. Mas, enfim, com esse operador e com essa equação e com essa condição de contorno, a gente consegue calcular a contribuição para o momento de dipolo elétrico na contribuição mais importante, que é log ao quadrado, e ignorando ordem de massa do elétron acima de termos lineares. Então, a gente relaciona o operador de dipolo elétrico do elétron com esse coeficiente de Wilson, C, gama E, e a gente tem a nossa contribuição aqui, que é a mesma coisa que se você fosse fazer a conta na mão, só que sai muito mais rápido, porque aí, efetivamente, a gente só está fazendo conta de um loop. Então, é muito mais fácil de lidar do que fazer contas de 2 loops direto.
Agora que a gente tem essa contribuição, a gente sabe, em termos dos parâmetros da teoria, em termos de G', de lambda e da massa do Z', qual é a previsão que a gente teria. Então, a gente pode usar buscas por uma partícula adicional como Z' e a medida do momento dipolo elétrico para restringir esse modelo. Então, é isso que a gente vai fazer em seguida. A primeira coisa que a gente percebe é que, como a gente tem um vértice que liga o Higgs com 2 Z', se esse Z' for mais leve do que o Higgs, a metade da massa do Higgs, o Higgs pode decair nele. E isso é muito restrito, porque a gente consegue medir o Higgs relativamente bem. Então, a primeira busca que a gente percebeu que dava para usar era uma busca específica do LHC, em que o Higgs decaía em 2 partículas axiais que depois decaíam em leptons, que são essas restrições em verde. E como o acoplamento entre o Higgs e Z' só depende de lambda, e o branching ratio de Z' também é independente de lambda, a gente consegue fazer uma restrição completa, independente de G', a gente consegue fazer uma restrição limpa em lambda, na escala da nova física. Além dessa busca direta pelos Higgs, a gente pode usar também a força do sinal da medida do Higgs, que é basicamente o tamanho da contribuição para a taxa de decaimento do Higgs. E isso a gente faz em azul. A gente tentou também estender isso um pouco mais para altas energias, para 60, 70 GeV, usando decaimentos off-shells, mas a gente não conseguiu restringir mais do que 500 GeV, e aí isso já era muito baixo para ser importante. Além dessa restrição, a gente pode usar procuras diretas por uma partícula nova, como o bóson vetorial Z'. Então, aqui, nesses 2 plots, a gente tem para diferentes lambdas, então lambda igual a 2 TeV na esquerda e lambda igual a 10 TeV à esquerda, tudo que está colorido para cima está excluído. A gente tem restrições vindo de aceleradores de elétrons pósitrons, tipo o Babar e o LEP. A linha preta é o momento dipolo elétrico, a medida atual que a gente tem. As linhas pontilhadas são as expectativas dos aceleradores leptônicos, então o acelerador circular e os 2 aceleradores circulares, né, o FCC e o CPC. E nesse caso, esse plot, a gente está restringindo efetivamente G'. Só que como a gente consegue escrever G' em termos do momento de dipolo elétrico, a gente consegue escrever essa contribuição com esse plot direto com uma restrição dada no momento de dipolo elétrico. Isso, claro que se não existir essa partícula nova, então se G' for igual a 0, alguma coisa assim, esses experimentos não falam nada sobre o momento de dipolo elétrico. Eles só vão falar sobre o momento de dipolo elétrico se você tiver essa partícula mediana. Agora a gente viu mais ou menos o quão restrito é o espaço desse modelo efetivo. Vamos mostrar agora o modelo que motivou essa descrição efetiva e como você poderia gerar esse operador em altas energias. Nesse caso, a gente tem um mecanismo, uma teoria no UV que descreve esse tipo de teoria. Então, a gente adiciona férmions novos, que são singlets no modelo padrão, e adiciona um escalar novo. Eles vão interagir com Higgs e entre si dessa maneira. Aqui, a gente está excluindo a parte do potencial, que o potencial efetivamente só vai ser importante para a massa dessa partícula nova. E a gente sabe que essa partícula nova do escalar tem que ser tão pesada quanto o férmion novo, porque a gente vai integrar eles lá em altas energias. E se você percebe na Lagrangiana, tanto a massa quanto o lambda podem ser complexos. Só que, como a gente tem um férmio, a gente tem uma simetria 1, então a gente pode se livrar de uma dessas fases. Então a gente pode trabalhar num cenário que a massa é real e o lambda é complexo, ou a massa é complexo e o lambda é real.
que nem a gente faz no modelo padrão para a matriz CKM, a gente bota toda a culpa de ser complexo para o acoplamento, deixa a massa real, que é muito mais fácil de escrever já sabendo que a gente está no estado de massa. E então a gente escreve a violação de CP dessa maneira. Então a violação de CP está dentro do acoplamento lambda como essa fase de CP. Com essa teoria, a gente consegue calcular o diagrama de triângulo em que tem um Higgs e 2 Z-linhas, e o triângulo é esses férmions novos. E o Higgs, depois de você misturar com S, e você calcula diretamente, você tem essa contribuição 13. Percebe aqui que essa contribuição está no estilo de ter um acoplamento dividido por uma escala de massa, que é a massa desse férmion novo. Quando a gente botou a nossa operadora efetiva como 1 sobre lambda ao quadrado, a gente estava chamando isso de escala nova de física. Só que, na verdade, a escala nova de física, nesse caso, é a massa desse férmion novo. Então, nesse caso, a gente consegue resolver esse lambda ao quadrado em termos de um acoplamento em altas energias dividido pela escala. Então, a gente escolheu, dado aqueles conjuntos de parâmetros, a gente escolheu o melhor caso possível, só para ver o quão restrito é nesse caso, e você indo para pontos que tem acoplamentos menores, violação de CP menor, você vai ter menos restrição do que nesse caso. A graça disso tudo é que, por exemplo, nesse plot aqui, a gente escolheu a violação de CP máxima. Se você não gosta disso, você quer uma violação de CP menor, você só precisa usar essa equação para reescalar o nosso plot e você obtém qual é a contribuição, qual é a restrição dado esse novo valor de violação de CP. Mas como o propósito desse modelo era mostrar que ainda é possível você ter violação de CP máxima nessa física nova, a gente mostra que mesmo com violação de CP máxima, existem ainda pontos, esses pontos em verde, são os pontos que descrevem uma assimetria no universo primordial corretamente. Você ainda consegue ter pontos assim. E você percebe também que a medida do momento dipolo elétrico não restringe nada comparado com as medidas dos aceleradores de partículas. Então, efetivamente, a gente realmente conseguiu esconder essa contribuição do momento dipolo elétrico. Nesse plot é interessante você perceber também, na linha em 10 a menos 38, a contribuição do modelo padrão. E isso dá a visão de o quão violação de CP a gente realmente precisa para você ter uma bariogênese efetiva, já que a maioria desses pontos vive bem acima dessa escala. E com isso a gente chega ao fim da minha apresentação. A gente viu que a gente precisa de violação de CP na física além do modelo padrão. A gente viu que o mecanismo de bariogênese eletrofraca atualmente é bem restrito por medidas de momento dipolo elétrico do elétron e está começando a ser desfavorecido. Então, a gente apresentou esse novo mecanismo para gerar bariogênese eletrofraca, que reconcilia a tensão entre o momento dipolo elétrico do elétron e a quantidade necessária de violação de CP. A gente fez a análise geral dessa teoria efetiva e vimos o quão restrito é esse tipo de modelo. No artigo, a gente fez a análise por caso específico de UV, que tem mais detalhes, e se você se interessar, você pode olhar lá, mas a graça desse método que a gente usou é que qualquer teoria no UV que gere esses operadores vão ser restritos da mesma maneira, então a gente consegue restringir uma classe grande de modelos. E vimos que para essa classe de modelos, realmente a contribuição é mais fraca para o momento de dipolo elétrico, como era esperado, a gente construiu esse modelo para ser assim. Vimos que o resultado de aceleradores de partículas restringe bastante espaço de parâmetros e que isso move a escala de física nova para alguns TeV, então a gente está cada vez mais empurrando para cima e percebe que você não pode empurrar para sempre para cima, porque se essa partícula nova do bóson vetorial for muito mais pesada que um TeV, a gente já começa a não conseguir fazer bariogênese efetiva. Então, se os aceleradores leptônicos realmente acontecerem, a gente vai conseguir confrontar esse tipo de modelo diretamente.
Em suma, essa classe de bariogênese ainda está de pé. A gente tem que investigar mais se existem outros jeitos de testar esse mecanismo para não ter que depender desses aceleradores que vão estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E para saber se realmente esse modelo descreve o nosso universo primordial ou não. Obrigado. Obrigado, Oli. Alguém tem alguma pergunta para o Oli? Pode mandar. Eu tenho. Beleza. Eu tenho. Olha, Tá. muito boa apresentação. Eu entendi muito pouco, admito da parte final, porque está longe do que eu faço. Mas na parte teórica, no começo, o que permite você calcular aquelas contribuições dos diagramas a loop superior, acho que são 2 loops, como várias contribuições de um loop? Pode falar um pouco mais sobre isso? Isso é bem legal, porque efetivamente, como a gente quer a contribuição mais importante, a gente sabe que se tiver alguma contribuição que vai como log, ela vai ser mais importante do que uma contribuição que é constante. E se a gente tem uma contribuição que vai como log ao quadrado, isso vai ser mais importante de uma contribuição que vai como log. Quando você faz a análise de divergência desses diagramas, você percebe que esses diagramas são divergentes. E eles têm divergência nos 2 integrais que você está fazendo. Então, quando você faz a conta na mão, você vai obter um log ao quadrado. Aí, o que a gente pensou em fazer quando a gente descobriu que dava para fazer com a matriz de dimensão anômala? Por exemplo, esse caso aqui, deixa eu ver se dá para dar assim. Opa! Vou usar a canetinha. Esse caso aqui, tem até no apêndice como a gente faz essa conta. Esse loop aqui, a gente consegue integrar, certo? E aí, quando a gente integra esse loop, vai ter uma contribuição que vai ser log. E aí, no final, esse loop vai virar alguma coisa assim. Vai ter o Z, vai ter o fóton aqui, mas esse vértice daqui agora não é mais o mesmo. É um vértice efetivo, que a gente integrou. Esse vértice vai vir com log. Quando a gente faz isso aqui, esse operador aqui é exatamente um desses operadores aqui. Nesse caso, é esse operador aqui. E aí que você começa a conectar. Você acabou de perceber que você fez uma integral e você obteve um coeficiente no outro Vocês operador. fazem parte da conta e aí, em vez de fazer o resto, eu vou fazer o mais simples, pô. Sim, como eu já fiz esse loop, eu posso fazer o outro. Se eu faço o outro, eu vou ter, no final, eu vou ter a contribuição para EDM aqui, e isso aqui vai ser log ao quadrado. Isso a gente pode fazer sistematicamente. Mas como a gente percebeu que esse operador estava aparecendo aqui, e nesses outros casos vai aparecer esses outros operadores, e como a gente está fazendo esses operadores aparecem a um loop, quando você usa grupo de renormalização, efetivamente você está inserindo esses operadores neles mesmos. Você quer ver o quão um operador renormaliza o outro. E aí, efetivamente, é fazer uma conta de 2 loops, porque cada operador desse é gerado a um loop, e você quer saber o quão um operador de um loop vai influenciar um outro cara a um loop. Então, é 2 loops. Entendeu? Por isso que isso funciona. Mas isso também só funciona porque a gente está querendo a parte mais divergente. Se a gente quisesse a contribuição de log só, ou a contribuição constante, aí a gente ia ter que fazer a conta direita, e aí é muito mais complicado, porque essa primeira conta aqui, quando você transforma isso aqui nisso aqui, tem um fator de forma lá, que é complicadíssimo, que a parte inicial é só um log constante. Mas depois tem contribuição que depende do momento e tal, e aí abraço. Entendi. Mas efetivamente vocês perdem o controle da conta já. Tipo assim, daria para fazer a conta? Desce, embora problemático, ou perde controle? Porque eu sei que tem métodos, tem um pessoal que vida tentando calcular esses diagramas de formas específicas, correto? Então, o problema é que normalmente os mecanismos de conta que tem automatizados não são para funções de 3 pontos, são para propagador, a 2 loops. Isso a gente consegue fingir que é um propagador, só que é só você esconder esse fóton. Só que não funciona tão bem assim. Então, efetivamente, a gente ia escrever integral e ia ter que fazer uma integração numérica. A chance de dar problema é alta.
Mas Sim. eu acho que é possível você, no mínimo, conseguir uma estimativa do valor verdadeiro. E como essa contribuição é log ao quadrado, você vai esperar que essa estimativa seja muito próxima do valor principal. Entendi. Entendi, obrigado. Alguém tem alguma... Alguém? Não, alguma... Eu tenho mais uma aqui. Wally, eu tenho uma pergunta muito importante para o meu entendimento de tudo que você falou aí. Eu sei o que é CP violation, é quando você tem violação da carga ou da paridade, e da paridade, né? Mas o que eu não entendo é como é que você tá vendo a CP violation aí. Tipo, nesse lambda tem CP violation e tá violando e tá aumentando a massa. Beleza, mas onde é que tá? Tá. Okay. Você percebe, porque, por exemplo, esse operador aqui, você consegue fazer transformação de CP nele. Se você faz transformação de CP, por causa desse gama 5, esse cara aqui vai ser odd. Então ele não vai ser invariante para CP. Esse cara aqui também. Tá. Não, por isso que, por exemplo, se você quer construir o momento de polo magnético, é exatamente esse operador aqui, mas sem o gama 5. Então, e por exemplo, e aí isso é bem importante, porque, por exemplo, se você tem um vértice, e isso é muito importante em diagrama. Aqui, esse operador vai gerar uma violação de CP, por quê? Porque a gente introduziu a violação de CP aqui, ó, uma fonte de violação de CP. Se a gente introduz duas fontes de violação de CP, é possível deles se cancelarem. Gama 5 ao quadrado, por exemplo, coisas assim. Então, e aí, outra coisa interessante também é que nesse operador aqui, o violação de CP está em gama 5. Nesse aqui, está no epsilon. Esse epsilon aqui, nesse cara aqui, eu não estava marcando. Esse epsilon aqui é o que está nesse cara aqui. Tem um epsilon aqui dentro, certo? Ok. Sim. Esse epsilon vai ter que se contrair com as coisas, porque o mundo é invariante de Lorentz. Então, ele vai se contrair com várias matrizes de gama. Então, tem uma matriz de gama aqui, tem propagador aqui. Aqui não tem matriz de gama, mas tem um propagador aqui, tem um propagador aqui. E quando ele contrair com esses caras, contrair com 4 desses caras, vai virar um gama 5. Cara, eu entendi. Ok. Talvez eu tenha uma pergunta, olha. Diga. Como é que você chegou nessas integrais dos diagramas? Para construir o diagrama? Então, só tem 3 tipos de topologia de diagrama de vértice em A2 loops. Deixa eu ver se... Eu vou dar um zoom aqui. Você pode fazer diagrama que a gente chama de bar Z, que é você, por exemplo, tem um Higgs aqui, tem um Z', alguma coisa assim aqui. Aí você tem um blob e o fóton sai aqui para cima. Você tem esse tipo de diagrama que a gente tem, então um diagrama que é desse tipo aqui, que aí você insere um fóton ou aqui, ou nesse outro. E você tem os diagramas, deixa eu lembrar como é que desenha eles, assim. Então você tem mais diagrama do que esses que a gente falou. Qual é a diferença deles? Esse cara aqui, você não consegue escrever ele com os vértices que a gente tem. Então, você não consegue, a mais um loop, conectar o Higgs, Zelinha e o gama. Você não consegue, por quê? Porque o Higgs não se conecta com os férmions pretos, os dark fermions, e o gama não tem uma componente no Z. Então, esse diagrama aqui a gente não consegue fazer. Esse diagrama aqui a gente consegue fazer, mas olha que interessante, se você tenta botar partícula, então você bota o férmion aqui, você bota esse cara aqui, por exemplo, assim, ou assim, aqui com zelinha. E aí o fóton você pode botar nessa linha aqui, por exemplo, tá ligado? Você bota o fóton saindo daqui. Esse diagrama aqui com zelinha, tem 2 operadores de evolução de CP.
isso vai dar uma coisa que é CP even, e não CP odd. Então, esse aqui não viola CP, no CPV, então não vai contribuir. Esse diagrama aqui, por um lado, é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, e nesse diagrama aqui é pior ainda, porque você tem 2 Yukawas aqui, e a massa do elétron é baixíssima. Então, vai ter uma contribuição da massa do elétron aqui e a massa do elétron aqui. Comparado com aqui, que só tem uma massa do elétron só. Então, esses diagramas aqui são subleading. Então, mesmo que a contribuição de CP não se cancele, por algum acaso, se você, por exemplo, adiciona um outro vértice efetivo, você pode, na teoria que a gente tem lá, você pode criar um vértice que é desse tipo aqui. Na verdade, HZZ. Esse vértice aqui, ele gera momento de polo magnético. Então, por exemplo, se você, mesmo que você botando esse vértice aqui dentro, você não consegue gerar uma contribuição que seja mais importante do que desses 6 diagramas. E os 6 diagramas, você só faz todas as permutações possíveis, que é basicamente, você desenha o diagrama de alta energia, e aí você permuta o Higgs onde ele está, então o Higgs está no canto, o Higgs está no meio, o Higgs está aqui, e você insere o fóton na esquerda ou na direita. Por que a gente não insere o fóton aqui, por exemplo? Porque isso aqui só renormaliza a carga. Se você tenta fazer a conta, você percebe que esse cara aqui só vai renormalizar a carga. Então você tem que botar dentro do cara, senão ele não vai contribuir para o momento de polo elétrico. Ok. Valeu. Mais alguma pergunta? Bom, acho que não. Olha, valeu. Muito obrigado aí pela apresentação. Ótima apresentação. Valeu. E na semana que vem voltamos. Comigo, né? Semana que vem eu vou apresentar. E é isso aí. Pode ver. Bom. Tá sorrindo demais, cara. Que isso?